Olá pessoal, hoje é quinta-feira, 30 de outubro de 2025, e nosso amigo Andrei Martyanov está de volta conosco, direto de Seattle, Estados Unidos. Bem-vindo, Andrei, é um prazer. Obrigado. Andrei, vamos começar com as últimas notícias sobre o míssil Burevestnik, aquele novo movido à energia nuclear. E o outro é o Poseidon. Não sei se estou pronunciando corretamente. Perdão. Sim, você está pronunciando corretamente. Chama-se Poseidon. Ambos são movidos à energia nuclear. A outra parte que foi meio surpreendente é que Putin disse que essa nova tecnologia pode ser usada para aplicações civis, falando sobre programas espaciais. O que podemos aprender com esses novos avanços na Rússia que foram anunciados pelo presidente russo? Bem, o que sabemos até agora, conforme Vladimir Putin revelou em sua conversa com soldados feridos no hospital, é que se trata de um reator em miniatura de classe megawatt. Ele diz que tem quase a mesma potência de um reator de submarino. Não sei se isso é verdade, mas se for, é impressionante. Mesmo que não seja, ainda assim é notável, porque qualquer submarino nuclear do mundo é capaz de abastecer com seu próprio reator uma cidade de cerca de 100 mil habitantes. É esse o nível de potência desses reatores. Claro, eles são grandes. Bem, não gigantescos, mas ainda assim sistemas significativos que ocupam bastante espaço em um submarino. E se você observar, por exemplo, os reatores nucleares dos quebra-gelos nucleares russos, são instalações enormes. E então, de repente, como ele afirmou, você os torna 1000 vezes menores. É de deixar qualquer um perplexo. Basicamente, você pega aquilo e coloca em um míssil de cruzeiro comum que pode atingir velocidade supersônica, até Mach 1.100, o que já foi confirmado, cerca de 1.300 km por hora, e ele pode permanecer no ar indefinidamente, essencialmente. E o Poseidon é uma história completamente diferente. O Poseidon é um drone subaquático. Não há como interceptá-lo. Ele se move a mais de 100 nós. Não existe um único torpedo ou qualquer tipo de arma capaz de detê-lo. E, na verdade, ele é bastante silencioso. Então esse negócio carrega ogivas com muitos megatons de energia. Também pode carregar várias toneladas de explosivos convencionais. E isso muda completamente a guerra naval, assim como as armas hipersônicas fazem. Mas o ponto do Poseidon é que mesmo que você o ouça ou de alguma forma o detecte, não vai conseguir fazer nada a respeito. Ele é manobrável, é grande e os submarinos da classe Belgorod carregam 6 deles. São realmente enormes. Cerca de 20 metros de comprimento. Tem uma ogiva nuclear de megaton e é capaz de criar um tsunami perto da costa. Algumas pessoas dizem que pode chegar a 300 metros de altura. Outras dizem cerca de 100. Não importa, é assustador, certo? Quer dizer, você consegue imaginar isso? Disseram que é um tipo de coisa à base de cobalto usada lá, o que torna o território inabitável por séculos depois. É a arma do juízo final, feita para eliminar qualquer um que ache que pode controlar o mundo. E não há nada que se possa fazer a respeito, se, por exemplo, ela conseguir se posicionar sob qualquer tipo de arma nuclear, ou porta-aviões movido a energia nuclear, e destruí-lo sem nem usar armas nucleares. Apenas detonando as muitas toneladas de explosivos convencionais. Mas o Burevestnik é algo completamente diferente, porque de repente você tem esse pequeno reator que pode ser colocado em uma espaçonave, e essa espaçonave pode alimentar um conjunto de motores de plasma, permitindo que ela opere e viaje profundamente pelo sistema solar sem problemas com a fonte de energia. E é bem, há muitas coisas nas quais eu não quero entrar, mas ele anda dizendo esse tipo de coisa. Ah, sim, é um míssil nuclear, Burevestnik, obviamente. E sim, temos a eletrônica lá, totalmente protegida contra a radiação. Ele também estava falando em abril, na MIGTU, a famosa Escola Técnica Bauman.
Faz todas as outras universidades tecnológicas do mundo parecerem insignificantes em comparação, mas obviamente não é muito bem classificada porque eles não produzem, sabe? Todas aquelas coisas, como dizer, politicamente corretas. Eles apenas voam para o espaço e criam as melhores armas. Fora isso, são apenas perdedores, sabe? Então ele estava falando sobre a proteção contra a radiação que se encontra no espaço profundo e os materiais em que a Rússia vem trabalhando para lidar com isso. E agora ele diz, sim, obviamente, há algum vazamento de radiação. Sem dúvida alguma, nós entendemos isso. Não há necessidade de fazer isso para começar. Não é intencional. Bem, é sim. O que posso dizer? É uma revolução tecnológica. Estamos vendo uma economia completamente nova da viagem espacial. É isso. O que posso dizer? Quero dizer, é só que... E obviamente, qualquer um que acompanhou o Zeus ou a tecnologia nuclear ZEV em que a Rússia está trabalhando, eles disseram 2030. Então eu acho que sim, 2030 será o primeiro voo do protótipo. Acho que sim, porque agora é óbvio que a tecnologia amadureceu o suficiente para ser aplicada em usos civis, não apenas militares. E sim, quero dizer, o equilíbrio de poder mudou de forma tão dramática que nem é justo com o Ocidente combinado. É por isso que o Sr. Trump falou sobre o que mesmo? Ah, sim, que ele atualizou e modernizou as armas nucleares americanas. Obviamente, os russos tinham o seu. Ele provavelmente decide matar pessoas no Estado-Maior russo contando essas piadas. Eles riem tanto que acabam tendo hérnias e todo tipo de outras, sabe? Coisas por causa do riso histérico. Então, o que posso dizer? Mas sim, estamos em um novo paradigma tecnológico. As consequências de longo prazo de tudo isso serão equivalentes, na verdade, ao impacto da Revolução Industrial. E isso muda tudo em relação às viagens espaciais. Absolutamente. E estaremos observando operações de mineração no que estiver disponível naquele momento. E isso muda tudo. E então, de repente, você pode realmente acelerar a uma fração não trivial da velocidade da luz. Pode viajar até 600 a 1000 km por segundo. Isso muda tudo, sabe? Então é isso. É assim que é. Quando se trata desse tipo de anúncio feito pelo governo russo e por Vladimir Putin, muitas pessoas perguntariam: qual é a mensagem política para o Ocidente? E, na verdade, Lavrov foi questionado sobre qual foi a reação, e ele disse que todos ficaram em silêncio. Sim, eles estão em silêncio. Bem, alguns tentam lidar com isso. É difícil, obviamente. E sim, eu digo isso o tempo todo, eu simplesmente não paro. Previsão estratégica e inteligência estratégica não existem como ofícios no Ocidente combinado. Ponto. Elas simplesmente não existem. Há pessoas que sabem como fazer isso. Algumas delas, você sabe, o Coronel Jacob, Larry Johnson, Scott Ritter, o Sr. Alastair Crooke. Todas essas pessoas que têm experiência em inteligência e assuntos militares para dizer, ah, sim, isso é significativo, isso é impressionante. Mas, na maioria das vezes, sim, pegue qualquer congressista ou senador americano médio. Eles são burros como uma porta, sabe? E isso vale praticamente também para os generais americanos. Aqueles que entendem alguma coisa estão completamente comprometidos porque perderam a integridade. A única coisa em que são bons é embajular no Capitólio e na Casa Branca. E isso vale ainda mais para a Europa, que é completamente degenerada em termos de suas elites políticas e para as muitas pessoas que realmente os apoiam. Então, não importa que tipo de apoio eles têm. Tipo hoje, ah sim, o Macron tem 11% de apoio. Bem, vocês o elegeram com uma vitória esmagadora da última vez. É como as pessoas que vivem me acusando. Ah, você votou no Trump. Sim, eu votei no Trump. A única razão pela qual votei no Trump, na verdade, duas razões. Não vou falar sobre a segunda, mas a primeira é que com o Trump tínhamos uma probabilidade menor de uma troca nuclear entre a Rússia e os Estados Unidos. Ponto. Então o argumento é, ah, você ainda está escolhendo o menor dos dois males. Sim, estou. Mas ainda assim você está vivo, certo?
Se a Kamala Harris tivesse vencido, provavelmente já teríamos ido embora, sabe? As pessoas não entendem isso. Elas pensam, você é trumpista. Não, não sou trumpista. Eu sei que o cara é cheio de conversa, sempre soube disso. Mas sim, pelo menos veja, estamos conversando. Americanos e russos estão conversando. Sabe, isso nunca aconteceu antes. Então o que posso dizer? Eles estão se esforçando agora porque não há nada que consigam produzir que chegue perto desse tipo de tecnologia. E eles quer saber, eu venho me preocupando com isso desde 2017. Quer dizer, vamos lá, eu já venho falando sobre isso na verdade, há 11 anos, dizendo, pessoal, vocês não entendem no que se meteram, com todo aquele golpe de Maidan e tudo mais. Mas não dá para ensinar algum doutor moderno de Georgetown que lê história política ou algo assim que ele não sabe de nada. São uns tolos, a maioria deles. Não tem a menor ideia. Então eles basicamente estão trabalhando na Ivy League para doutrinar os bons e velhos rapazes e moças em todos esses cursos de humanidades. Só porque é fácil, sabe, fazê-los seguir em direção à elite política, onde basicamente discutem como roubar as pessoas, como fraudar a nação americana e como, sabe, basicamente lamber as botas de Israel e de outros doadores. É simples assim. Quero dizer, eles não sabem de nada. E o Trump é praticamente o que acabou se revelando. É o mesmo. Mas sim, ele fala muito sobre humanidade e tudo mais. Ele só quer o Prêmio Nobel da Paz. Enfim, tecnologicamente, estamos em um território completamente novo. E isso foi confirmado. Agora está operacional. O Burevestnik, junto com o Poseidon, já estão em produção em série. E o equilíbrio de poder é tal que nem dá vontade de rir ao falar sobre isso. Andrei, você sabe como o sistema funciona na Rússia? Mesmo nas Forças Armadas, se acham que algo está errado, eles falam sobre isso, porque generais e coronéis geralmente comentam sobre as realidades do que está acontecendo. Quando se trata dos Estados Unidos, como você vê isso? Porque, afinal, você disse que alguns generais realmente sabem o que está acontecendo com o poder militar dos Estados Unidos, com o que está acontecendo na Ucrânia. Mas eles são tão tímidos para falar sobre isso. É tudo uma questão de ser politicamente correto. Há limites para o que eles podem dizer, para o que podem expor como opinião. Parece que eles estão se censurando de uma forma que... É claro que estão. Nenhum militar quer ultrapassar o limite entre dizer o que é apropriado e revelar grandes segredos de Estado. E isso é compreensível. Isso se aplica igualmente a russos, americanos, britânicos ou quem quer que seja. O problema é que há muito poucas pessoas na alta cúpula americana que não estejam doutrinadas. Como mencionei há alguns dias, você pode encontrar uma referência a isso no meu blog. Conversei com Brandon Weichert, que foi assessor do Congresso. Ele é o editor-chefe de Segurança Nacional da revista The National Interest e também participou dos Jogos de Guerra do Pentágono. E está claro que muitas dessas pessoas, segundo ele, nós derrotamos a Força Azul, sabe? Seja lá o que for. No dia seguinte chegamos e eles tinham reiniciado tudo, como em um jogo, sabe? Quando você tem várias vidas. São só essas pessoas. E ele disse, sabe de onde eles tiram as informações sobre a operação militar especial? Eu disse, da Ucrânia. Se um general ou oficial americano não consegue entender e não consegue desenvolver informações antes mesmo de desenvolver conhecimento, o que é uma história completamente diferente, e não consegue compreender a veracidade ou a relação com a realidade dos modelos de combate, então o que você tem é um exército com lixo entrando e lixo saindo. E é por isso que os Estados Unidos não conseguem vencer nada. E agora isso é algo convencional. É um tigre de papel. E hoje, falei sobre isso no meu vídeo que vai ao ar logo depois que terminarmos aqui. Você tem aquele cara da NBC, um correspondente meio melodramático, andando por Moscou, mostrando aqueles Bradleys queimados e tudo mais.
Cara, mesmo para ele, depois de 38 meses ou lá quanto tempo já faz da operação militar especial, ele ainda não entende que a OTAN foi desmilitarizada. Literalmente não tem mais armas de peso para dar à Ucrânia. Então eu não sei. O que isso significa? Sim, eles são mortais. Você tem o Trump, que é, sabe, um corretor de imóveis trapaceiro de Nova York. Não um homem muito culto. Ele não leu muitos livros na vida, não estudou muito e, obviamente, é um showman. He didn't study much, and obviously showman. And if he watches Fox News, what do you expect? E se ele assiste a Fox News, o que você espera? Eles não conseguem entender o que está acontecendo. E além disso, há toda uma geração de políticos americanos que são burros, literalmente burros. Olhe para eles. A maioria é formada por advogados. Eles sabem como se manter eleitos. Sabem como estar na política sem sofrer consequências pessoais. São totalmente corruptos, a maioria deles, pelo menos. Então sim, o sistema está se devorando e acabou. Todo mundo adora isso, basicamente. O que Trump faz com o país, ele não entende. Ele se envergonha os Estados Unidos. Ele não tem noção disso porque é um homem narcisista e extremamente inculto. E aí você tem um monte de jornalistas ocidentais, médios da mídia tradicional. CNN, The Wall Street Journal, The New York Times, eles são, antes de tudo, organismos unicelulares e são criminosos de guerra, a maioria deles. They are first one-cell organisms, and they are war criminals. Most of them are. They were pushing this, you know. Rachel Maddow is a war criminal. Eles estavam promovendo isso, sabe? Rachel Maddow é uma criminosa de guerra, sabe, assim como aquelas pessoas. Eles estavam divulgando todas aquelas histórias que destruíram completamente não só a Ucrânia. E eles não entendem. Não, uma pessoa do The New York Times, da NBC, da CNN ou da BBC não tem a menor ideia, nenhuma noção do que, por exemplo, aconteceu com a Ucrânia por causa disso. Eles não têm humanidade, não têm um ponto de referência, porque os Estados Unidos não sabem o que é guerra. O Pentágono não sabe o que é uma guerra de verdade. E agora eles olham para os números. Ah, o quê? 2 milhões de mortos do lado ucraniano. Multiplicado por 2, os Estados Unidos não conseguiriam sustentar isso. Iriam implodir. 56 mil mortos em 10 anos. Andrei, você consegue me ouvir? Eu entendo você. Sim. Então, é a CIA interferindo na nossa transmissão. Quando você olha para isso, essas pessoas não têm a menor ideia. Pergunte a qualquer oficial americano, ele entende o que significa lutar quando sua unidade, quanto mais sua formação, está com 50% de baixas. Eles não têm essa experiência. Eles não entendem o que é a guerra. Nenhum deles. Seja lá o que ensinam nessas academias militares dos Estados Unidos, é tudo porcaria, basicamente tática e operacionalmente. Como resultado, você tem esses oficiais que não sabem nada, essencialmente. E há todo esse meio cultural, e essas pessoas, elas não têm pontos de referência, além do fato de que muitos perderam a integridade humana, a honra, a decência, tudo isso. São apenas prostitutas, praticamente, literalmente, inclusive literalmente, ou meretrizes. So, literally, including literally, you know, or prostitutes. There are very many of them who would offer sexual. Há tantas pessoas que ofereceriam serviços sexuais apenas por promoção e coisas do tipo. Então é isso que temos, uma civilização completa em total implosão. Vivemos dentro desse processo. E agora, de repente, surgem esses impulsos adicionais. E há a dimensão tecnológica, que é como um martelo. Simplesmente cai sobre eles. Como resultado, temos Trump, que se comporta essencialmente como um palhaço. Ele mente, ele sempre mente. Sabe, como quando disse ontem que os Estados Unidos têm o maior arsenal nuclear, o que é claramente falso. Mas tudo bem, tanto faz. Então é a isso que chegamos, a civilização acabou. É apenas uma questão de como organizar as coisas para que a humanidade, a civilização humana, sobreviva. Andrei, Putin disse que o Sarmat em breve entrará em serviço de combate. O que sabemos sobre o Sarmat? E que tipo de mudanças esse míssil pode trazer? É um míssil de cruzeiro, Andrei? No, it's
Intercontinental, it's not Não, é intercontinental. Bem, não exatamente. É um míssil balístico global. A única razão pela qual ele diz que está entrando em serviço agora é porque o primeiro regimento de Sarmat já está pronto. Ele está apenas jogando com as palavras, já que o desdobramento foi um pouco adiado. Agora eles serão implantados, e isso acontecerá literalmente em poucas semanas. Os primeiros Sarmats já estão praticamente em prontidão de combate. Esse míssil tem uma capacidade que eles chamam de bombardeio orbital. Bem, é um pouco mais do que isso. Ele possui o que é chamado de armamento energético, ou capacidade energética. Ele pode literalmente voar ao redor do mundo, tem alcance ilimitado. Nesse caso, pode ser lançado da Sibéria, por exemplo, e não precisa sobrevoar o Polo Norte. Pode ir pelo Polo Sul sobre a Antártida. Pode carregar até 10 ogivas, incluindo todos os tipos de iscas e outros dispositivos. O pior de tudo para os Estados Unidos e a OTAN é que ele pode realmente carregar até 10 blocos hipersônicos manobráveis. E sabemos que pode carregar até 3 ou 4. Não, 3 com certeza. Até Quad, que por si só é global. Então ele pode voar ao redor do mundo, e o que você vai fazer? Nada. Você não pode interceptá-lo. Você não pode. É isso que estou dizendo. Os Estados Unidos, sim, o Asia Times publicou aquele artigo, o mito da invulnerabilidade do território dos Estados Unidos foi destruído. Isso foi destruído há muito tempo. Não sei em que mundo eles estavam vivendo. Mas o ponto é esse. Sim, é isso mesmo. Essencialmente não importa. Primeiro, os Estados Unidos não têm as tecnologias. Nem estou falando da Europa. A Europa é irrelevante. E sim, acabou. Os Estados Unidos agora têm não um, mas vários canos apontados para têmpora e para a nuca, militarmente. E não há nada que possam fazer. Não há defesa. Eles não têm a tecnologia, eles não têm a capacidade. Não é que não existam bons engenheiros. Há bons engenheiros nos Estados Unidos. O problema, claro, é a corrupção política nos níveis político e militar, porque o complexo militar industrial americano não se trata de defesa, trata-se de programas de emprego e de gerar lucros para os acionistas. Ponto final. É isso que é. É por isso que as armas americanas, bem, é um desastre. A Operação Militar Especial basicamente mostrou não apenas um atraso tecnológico, mas também fraqueza prática e operacional. E não vou dizer que acabou, mas eu estava preocupado com isso. Meu primeiro livro foi sobre isso. Pessoal, vocês precisam entender no que estão se metendo, o que está acontecendo no campo tecnológico militar. Essas são coisas novas. E, aliás, para quem não entende, esse reator nuclear em miniatura também é a abertura do caminho, por assim dizer, a porta, para armas a laser de alta potência em megawatts. Não aquelas, você sabe. Temos algo de 800 kilowatts, que se você apontar para um drone de plástico, vai derrubá-lo. Não é esse tipo de laser de que estou falando. Estou falando de lasers que podem cortar. E isso já está acontecendo. Se você observar para a indústria russa de extração de petróleo, eles usam lasers que conseguem cortar aço de 10 centímetros de espessura a uma distância de 200 metros. Especialmente você pode procurar, está em todo lugar. E agora de repente surge essa coisa de classe megawatt. E então, de repente, ela pode cortar provavelmente... Bem, o que posso dizer? Ela pode cortar blindagem, e não a 200 metros, mas mais como a 10 quilômetros. Então você consegue imaginar do que estamos falando. Não estamos falando daquelas coisinhas que derrubam drones, ok? Estamos falando de lasers de combate de verdade, que vão destruir coisas no ar e no solo a distâncias bastante respeitáveis. E isso é um novo paradigma. Sempre foi sobre energia. É sobre energia. E sempre será sobre energia e capacidade energética. E aqui estamos. É isso que temos. Andrei, como está a situação em Kupiansk e Pokrovsk? Parece que a Rússia está avançando.
E o que foi surpreendente é ver o presidente russo aparecer e dizer que os ucranianos que não quiserem lutar podem se render e serão protegidos pelo exército russo. Você fica pensando, o que está acontecendo no campo de batalha que fez o presidente russo sentir a necessidade de falar sobre isso? Bem, primeiro, você precisa entender. Mesmo que esteja nas Forças Armadas da Ucrânia e queira se render, o que já foi confirmado e corroborado há anos, você será fuzilado. Você será morto. Só é possível fazer isso sob condições muito rigorosas de anonimato e disfarce, se quiser se render. Caso contrário, será morto por nazistas, por todos aqueles animais dos cartéis que estão sendo levados para lá, porque é simplesmente. E o que Putin afirmou não é essencialmente, por assim dizer, por uma razão humanitária. Embora parte disso seja, porque como foi confirmado esta manhã pelo Ministério da Defesa, o que eles fazem é se esconder atrás de civis. Eles correm para dentro das casas por toda parte, se escondem atrás de crianças e mulheres. É isso que eles fazem. E sempre fizeram. Mas a questão é que há um monte de idiotas que são obviamente fanáticos em Washington e na Europa. Eles dizem, não há cerco algum lá. É então que Putin aparece e diz, tudo bem, nós garantiremos a segurança dos seus correspondentes, dos seus jornalistas. Sabe, esses sub-humanos, esses organismos unicelulares sem honra, maníacos genocidas, é isso que eles são. É isso que a maior parte do corpo jornalístico da mídia estabelecida no Ocidente é. E ele diz, sim, vão lá, deem uma olhada. Vamos garantir um cessar-fogo, uma pausa nos combates e ofereceremos segurança a vocês. Até agora, ninguém aceitou a oferta. Sabe por quê? Porque teriam que ir até lá. E eles teriam que continuar mentindo, o que é normal. Evidentemente está no DNA deles. São geneticamente predispostos a isso. Caso contrário, eles saberão, terão a dissonância cognitiva de suas antigas carreiras, porque esses são criminosos de guerra. Como já afirmei, o correspondente médio da CNN, do New York Times ou da BBC em campo, são criminosos. Principalmente em Kiev, eles são criminosos de guerra. Deveriam estar atrás das grades como criminosos de guerra, assim como as pessoas que trabalharam no Ministério da Propaganda sob o Dr. Goebbels, que obviamente evitou ser julgado cometendo suicídio e levando seus filhos consigo. Mas esses caras, eles não vão cometer suicídio. São covardes, para começar. E obviamente têm medo de encarar a realidade sobre a qual vem mentindo há 3 anos e meio. E você não consegue explicar isso. Novamente, não há moralidade em ninguém que trabalha com política. O Telegraph, a BBC, o New York Times, a Deutsche Welle, essas pessoas não têm mais qualidades humanas. São basicamente mancurts, quero dizer, estômagos sem qualidades humanas. Alguns ainda têm esse medo residual, com razão, de que se forem até lá, verão tudo sobre o que têm mentido. Mas sim, eles ainda estão lá, e a redução de seus bolsos continua como de costume. 9 contra-ataques foram tentados na Ucrânia, remanescentes ao redor de Krasnoarmeysk, que é Pokrovsk, agora cercada. E o mesmo aconteceu em Kupiansk. Todos eles, é claro, foram repelidos. Eles simplesmente se matam. E novamente, eu entendo, o idiota médio da mídia não sabe matemática. Eles não entendem matemática. Não entendem aritmética, aliás. Você não consegue explicar isso para eles. Quando você diz, certo, a proporção de baixas é de cerca de 1 para 30, eles nem conseguem compreender o que está sendo dito. Eles não entendem, não conseguem processar isso. Mas os russos, você sabe, dizem, e essa é uma tese amplamente difundida. Ah, vocês queriam lutar até o último ucraniano? Claro, vamos atender. Sim. Andrei, não sei se você assistiu ao debate entre Jeffrey Sachs e aquele senador italiano, Carlo Palenka. Sabe, Andrei, o que me impressiona é que eles tentaram simplesmente eliminar a questão principal do conflito na Ucrânia. Porque Jeffrey Sachs disse que esteve lá logo após o golpe de 2014,
E sabe o que aconteceu? Porque contaram a ele. As ONGs americanas na Ucrânia, contaram a ele o que fizeram. Você está mentindo, sabe? Ele não está argumentando nada. They cannot argue. Again, you have to understand. De novo, você precisa entender. O político europeu médio é um degenerado sem honra, sem humanidade. São todos prostitutos. Estão sempre envolvidos com pedofilia, drogas, não sei, talvez festas de swing, sabe? Então são degenerados, a maioria deles. Não todos, mas a maioria. E o mesmo vale para a mídia deles. Estamos literalmente assistindo à implosão, à completa decomposição da civilização. Então, como você vai discutir com um idiota que nega os fatos? Você se lembra de Mark Twain? Nunca discuta com um idiota. Ele vai te rebaixar ao nível dele e depois te vencer pela experiência. É como se fosse impossível explicar a um cristão que sim, aqui estão as proporções, aqui está o modelo. Yeah, here's the ratios. Here's the model. First, most American generals don't know what real warfare. Primeiro, a maioria dos generais americanos não sabe o que é guerra de verdade. Eles não aprendem isso. São ensinados todo tipo de besteira. Basta ver quem ensina estratégia no US Naval War College, por exemplo. Sarah Payne. Quero dizer, uma mulher com diploma em história ensinando estratégia, sem nenhuma experiência de comando em nível tático ou operacional e sem entender como o planejamento é feito. Mas é isso aí. E esse é exatamente o ponto. Temos uma degeneração completa do próprio sistema. É como aquelas engrenagens que de repente escapam dos eixos e começam a se mastigar umas às outras, e você ouve aquele som horrível enquanto o mecanismo basicamente se consome e então se destrói. And then it destroys itself. This is exactly what is happening right now, of which everybody. É exatamente isso que está acontecendo agora. E todo mundo, incluindo Dmitry Orlov, sabe disso. O colapso. Este é o colapso. É sobre isso que temos alertado há anos. Na verdade, há décadas. Tudo começou depois de 2008, como Michael Hudson corretamente afirma. Nunca saímos da chamada recessão. Estamos em uma depressão que só se mantém unida porque os Estados Unidos tentam consumir todo o resto, inclusive a Europa. Os europeus ficaram pobres. Isso está acontecendo agora. O ministro da Economia da Alemanha disse hoje a Deutsche Welle que a Alemanha perdeu competitividade. Ah, com certeza, deixou de ser competitiva há muito tempo, exceto para os imbecis que continuam comprando aqueles carros alemães caros demais, super projetados e pouco confiáveis. Basicamente, é sucata. Unreliable garbage, so basically. And yeah, they still sell this crap to the. E sim, eles ainda vendem essa porcaria para um monte de idiotas nos Estados Unidos que estão fazendo sinal de virtude e comprando Teslas. Eles ainda acreditam que a Starship, que é um foguete químico, pode te levar a Marte e a outros lugares. Quero dizer, não dá para explicar para essas pessoas a mecânica e a física de tudo isso. Então, quando falamos sobre isso, é tipo, sabe, eu não sei, cara. É simplesmente inacreditável o que estamos vendo. Então é isso, essa é a situação. E como você discute com alguém assim? Você não pode discutir com um neocon. Eles são fanáticos, pessoas com problemas mentais, histéricas, porque obviamente não tem nada por trás. Eles não sabem nada sobre guerra. Olhe para os Kagans, no Instituto para o Estudo da Guerra. São um bando de idiotas. Quer dizer, veja bem, você olha para todos esses chamados especialistas em Rússia, de Anatol Levin para baixo, e é patético. Essas pessoas são ignorantes. Eles têm diplomas, mas como Gaeli Mencken disse corretamente, são idiotas com doutorado. Os doutorados deles não valem nada. Podem até saber um fato aqui e ali, mas não entendem como as coisas funcionam em nível sistêmico. Nunca foram ensinados de verdade, foram ensinados com lixo, não sabem nada sobre o mundo lá fora. E não sou só eu que digo isso. Estou citando, por exemplo, Daniel Larison, que escreve há décadas que os Estados Unidos nunca realmente conheceram o mundo exterior. Porque a única coisa que os Estados Unidos querem é algum tipo de dissidente, falido mental e emocionalmente, como Solzhenitsyn, que lhes diga todo o lixo que querem ouvir. E eles dizem, ah, sim, essa é a realidade. Não, não é. Pode dizer que não é. Andrei, o ministro da Defesa da Bélgica disse que a OTAN apagaria Moscou da face da terra
se mísseis russos fossem usados contra Bruxelas? É impressionante. Eles estão inventando uma história imaginária, fingindo que a Rússia está atacando eles. Muito estranho. Depois, ele veio a público, após toda essa conversa, e disse que a OTAN não está em guerra com a Rússia, e não busca estar. E ele afirma que a OTAN é uma aliança defensiva, Andrei. Se voltarmos à base principal da OTAN, lá atrás, eles a viam como uma força contra o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia foi criado depois, e então decidiram dissolvê-lo para mostrar ao Ocidente que não buscavam guerra. E aqui estamos em 2025, falando sobre a OTAN. Observando a OTAN hoje, militar e politicamente, ela é realmente uma aliança defensiva? Are they really a defensive alliance? No, they are also jobs program. Não, eles também são um programa de empregos. São obviamente agressivos, mas estão se borrando só de pensar em lidar com a Rússia. Foram expostos e exibidos pelo mundo como o tigre de papel que são. Convencionalmente, são um tigre de papel. E esse ministro da Defesa da Bélgica, bem, o Sr. Medvedev já respondeu a isso. Ele o chamou de imbecil, o que ele é. A maioria das pessoas em Bruxelas são imbecis. Mas, novamente, não se esqueça daquele maravilhoso esquete do Monty Python, o campeonato mundial de xingar os belgas de todos os tipos de nomes ofensivos. Quero dizer, o Sr. Medvedev é claramente um participante desse campeonato. Meu Deus, você não imagina como os britânicos eram ótimos em fazer coisas tão engraçadas. Lembra do campeonato mundial de ofender os belgas? É isso aí. De novo, eu não sei. Não tenho palavras suficientes. Eles são cretinos, basicamente. Sabe? Viraram cretinos. Perderam qualquer traço de humanidade. São pessoas sem moral. E na Europa, especialmente, pelo amor de Deus, é claro. E o Sr. Medvedev já disse isso a ele. E, de novo, os belgas, eles meio que fizeram uma manifestação recentemente. Mas se você olhar para Bruxelas, já não é mais uma capital europeia. Sabe, uma zona da Sharia, gente da África, árabes, todo tipo de pessoa. Então não é uma cidade europeia. Então eles se destroem e continuarão a se destruir, como eu já disse. E as pessoas dizem, você provavelmente sente um momento de Schadenfreude. Não, não sinto. Mas os europeus ficarão pobres e muitos passarão fome. Lamento dizer isso, mas é o que está acontecendo. Muitas pessoas ainda não entendem o que estão vendo. Passamos pela mesma coisa. E, na verdade, deixe-me dizer, a União Soviética, na própria Rússia, nesse aspecto, era um país muito mais instruído, muito mais culto. E mesmo isso não a impediu de colapsar, obviamente por causa de suas margens étnicas e, evidentemente, pelo que vem acontecendo lá, devido a todo tipo de ONG também. O Sr. Jeffrey Sachs foi uma das pessoas que realmente desenharam aquelas, basicamente, reformas econômicas homicidas. É bom que ele tenha tido uma epifania, bom que tenha mudado de ideia, e eu obviamente o aplaudo por dizer as coisas que diz hoje. Mas ele foi um daqueles caras de Harvard que fizeram isso com os russos, o que resultou na morte de entre 5 e 8 milhões de pessoas, como resultado direto das reformas de Yeltsin, as chamadas reformas de Yeltsin, que na realidade eram americanas e europeias. Mas a questão é que isso está chegando, e muito pior, porque eles não estão preparados para enfrentar. Nenhum deles está. E é por isso que eles têm governos totalmente incompetentes. Diferente da Rússia, mesmo durante a catástrofe dos anos 1990, ainda havia o eixo, o núcleo do que se chama de pessoal de inteligência e militar, que manteve o país unido. Eles não têm essas pessoas. Olhe para os oficiais deles. Santo Deus, isso é simplesmente ridículo. Quero dizer, olhe para esse cara da Bundeswehr agora. Bem, olhe para os oficiais franceses. São basicamente palhaços. Teria que lhes dar narizes vermelhos. São imbecis. Pessoas sem honra. Veja os franceses. Há alguns anos, aqueles profissionais de inteligência e militares escreveram aquela carta dizendo que o país estava à beira do colapso. Bem, sim, mas no fim das contas, justamente ontem, houve uma celebração do aniversário do falecido Yevgeny Primakov na Rússia.
Ele se tornou primeiro-ministro sob Yeltsin por apenas meio ano, após o colapso de 1998, e conseguiu de fato restaurar imediatamente um certo senso de estabilidade no país. Muitas pessoas não entendem que Vladimir Putin, todos eles, e Evgeny Primakov, ele era mais do que apenas um primeiro-ministro. Antes disso, ele foi chefe do Serviço de Inteligência Exterior da Rússia. Muito provavelmente foi Primakov quem disse a Yeltsin em 1999, com aquela famosa reviravolta, que se as coisas continuassem do jeito que estavam, Yeltsin e sua camarilha de criminosos, os chamados reformadores liberais, acabariam sendo ceaușescuizados, sabe? E qualquer um que pense que, sim, Yeltsin nomeou Putin, não. As pessoas simplesmente colocaram Putin como seu sucessor. E você sabe o resto da história. A Europa não tem ninguém assim. Eles não têm organização, não têm forças armadas que mantenham a honra e realmente, sabe, se importem com seus países. E como resultado, a Europa acabou. É o fim da Europa. Então, não haverá pessoas que erguerão a bandeira da você sabe o que contra-revolução, se quiser. Nenhuma. Zero. E é isso que estou dizendo. Sim, a maior demonstração de coragem que eles tiveram foi o que aqueles generais franceses fizeram, escrevendo algo como, sim, estamos prestes a colapsar, certo? E adivinha? Foram ridicularizados pela mídia francesa. Você não pode explicar a Morin que ele é Morin, porque ele é Morin. Já vai tarde. Andrei, observando a mídia iraniana hoje, o presidente do parlamento no Irã criticou duramente o ex-presidente e seu ministro das Relações Exteriores por seus comentários contra o relacionamento entre a Rússia e o Irã. Ele disse: "Vocês não têm nada a ver com isso. Não estão mais no poder para falar sobre o assunto. O Irã decidiu ter uma parceria estratégica com a Rússia. A liderança iraniana tomou essa decisão, e qualquer governo que assumir o poder irá segui-la." E olhando para a situação, porque sabemos que o que está acontecendo na Ásia Central é sempre uma preocupação, tanto para o Irã quanto para a Rússia, e até mesmo para a China, já que os Estados Unidos estão sempre presentes. Como você vê a situação entre esses dois países? Você acha que esses dois países estão começando a entender a realidade da política externa dos Estados Unidos? É por isso que eles decidiram se aproximar, para de alguma forma equilibrar a situação na região, de um modo que os favoreça e os ajude. Você está falando sobre o Irã e os Estados Unidos. Irã e Rússia. Irã e Rússia agora têm uma compreensão melhor de como contra-atacar, de como se opor às políticas dos Estados Unidos na região. Com certeza. Qualquer pessoa no Irã que ainda acredita que os Estados Unidos querem ir até lá e instalar uma democracia, eu tenho uma ponte para vender para eles, inclusive para os líderes políticos que ainda pensam assim. Isso não tem conserto. Como eu já disse, o chamado liberal pró-Ocidente Médio, em qualquer lugar do mundo, é um idiota. Quer dizer, eles acreditam em todos esses contos de fadas. Ou é idiota, ou é corrupto, sabe? Mas sim, o Irã e a Rússia são, na verdade, aliados naturais em sua região. Não há dúvida disso. E o fato é que, como eu já mencionei, há poucos dias o Azerbaijão de repente disse: sim, queremos essa linha de trem, vamos construí-la. Tipo, ok, que mudança de humor, cara. Então sim, é um centro natural de transporte e, obviamente, um polo energético. Sim, a sobrevivência do Irã como uma nação independente, com sua própria cultura, suas próprias, você sabe, todas as vantagens e desvantagens que vêm com qualquer nação, precisa estar ligada à Rússia neste momento. A China, obviamente, desempenha um papel enorme nisso. Mas sim, a prosperidade do Irã não está no Ocidente. As pessoas que não entendem isso, bem, esse é o problema delas. O futuro do Irã está absolutamente com os BRICS. E, novamente, julgando pelo que russos e iranianos estão fazendo em termos de segurança. Bem, não sabemos tudo. Muita coisa é especulação ou suposição.
Mas é claro que o poder militar da Rússia é fundamental para apoiar o Irã, caso Israel, o que vai acontecer de novo, até que Israel decida fazer outra coisa contra ele. Until Israel decides to do something else against it. But I mean, the problem is obviously which immediately. Mas quero dizer, o problema obviamente é o que imediatamente nos remete aos Estados Unidos. Há muito pouco que os Estados Unidos possam oferecer a Israel, por exemplo, exceto se os Estados Unidos decidirem bombardear o Irã. Ok, sim, tente, veja o que vai acontecer, sabe? Então é isso que está em jogo aqui. E sim, na Ásia Central, todo tipo de gente tenta causar todo tipo de confusão. O mesmo que acontece com o Paquistão, que é basicamente, você sabe, o quintal dos Estados Unidos, com a situação no Afeganistão e tudo mais. Então é muito complicado. Eu não tenho acesso a nenhum tipo de informação privilegiada sobre a região. Mas a Rússia está atuando lá, o Irã está atuando lá, e há uma certa coordenação para pacificar a área, para pacificar a região. To pacify the area, to pacify the region. Porque afinal, Andrei Ana Paz, o verbo sábio cessar-fogo no Oriente Médio é algo tão frágil. Donald Trump diz, não há paz, não há cessar-fogo. Quer dizer, é tudo marketing, sabe? Andrei, da última vez que eles atacaram o Líbano, atacaram o Hezbollah. Você se lembra? Na parte sul do Líbano, eles entraram em combate terrestre contra o Hezbollah depois da decapitação, depois do assassinato, da liderança do Hezbollah. Então eles vieram e pediram aos Estados Unidos que organizassem algum tipo de cessar-fogo. Agora mesmo, Tom Brock, o embaixador dos Estados Unidos na Turquia e enviado à Síria, diz que Israel pode desarmar o Hezbollah pela força. Como isso é possível? Se eles entraram em combate terrestre contra o Hezbollah na parte sul do Líbano, como podem desarmar o Hezbollah? Qualquer enviado americano a Israel ou à região é, por definição, um sionista cristão açucarado e um neoconservador, como a maioria da elite política e militar americana. Eles não entendem de guerra, não entendem de combate. E então, é claro, quando você adiciona o fator de repente, Rússia e o governo sírio, meu Deus, quem teria imaginado, não é? Lembre-se como Larry Johnson afirmou corretamente, eles estavam abrindo as garrafas de champanhe. Quero dizer, a CIA normalmente apoia o terrorismo. É isso que eles fazem. Quando o governo sírio, o governo Assad, foi removido e tudo mais, eles esperavam que as bases russas também desaparecessem. Mas não. O fato é que eles querem uma presença militar russa ainda maior na Síria. Aí está. Você se lembra de que apenas quem ama é quem realmente ama. E os russos estão rindo à toa, porque agora o governo sírio está pedindo não só para manter as bases em Khmeimim e Tartus, mas também para posicionar tropas e polícia militar russas na fronteira com Israel e nas colinas de Golã. Uau, quem diria, não é? Bem, os russos, é claro, apresentaram todo tipo de outras condições, obviamente incluindo a segurança dos alauítas, cristãos e outros grupos na Síria. Mas o que posso dizer? Quero dizer, se Israel acha que é uma grande força militar, não é. O Irã, de novo, em 12 dias, o Irã simplesmente os destruiu completamente. É por isso que qualquer tipo de imagem ainda é tão fortemente censurada. Ainda recebemos isso de Israel. Eles estavam simplesmente devastados. Imploraram aos Estados Unidos que ajudassem a parar isso. Da próxima vez, se a surra vier, eles não serão apenas espancados até ficarem em pedaços. Estarão mortos. Entende? E é isso que está acontecendo. Essa é a dinâmica. Mas novamente, como eu já disse, bem, essa é basicamente a minha carreira, sabe? Só a guerra decide tudo, certo? Não há nada que possamos fazer sobre a nossa natureza como espécie biológica, certo? O instinto de beligerância, entende? Até Einstein e Freud tiveram esse tipo de troca, uma troca epistolar, por assim dizer, cartas entre eles falando sobre o instinto de beligerância. Depois, Bronislaw Malinowski, o grande psicólogo e antropólogo polonês, também escreveu sobre isso. Ele escreveu sobre como carregamos esse instinto de estagnação dentro de nós.
que obviamente vem, quero dizer, da evolução, a sobrevivência do mais apto. Mas nos Estados Unidos hoje e em Israel, você vê as formas extremas disso, porque há todos os tipos de explicações para o motivo de isso estar acontecendo. Precisamos entender que essas são pessoas que não conseguem aceitar o fato de que não são tão boas em guerra. Os Estados Unidos e Israel nunca foram bons em guerra. Israel derrotando, com o perdão da expressão, os árabes se deveu principalmente aos judeus soviéticos, que passaram pela Segunda Guerra Mundial e pelas academias militares soviéticas, que eram os sujeitos mais duros que se podia encontrar. E então, é claro, eles migraram para Israel, para suas terras históricas, como chamavam. Sim, você tem aqueles caras que saíram, e dá para imaginar a experiência militar que eles trouxeram com eles. Isso não é o que Israel é hoje. O que Israel é agora é uma história totalmente diferente. Você tem um monte de... Bem, você sabe, pessoas conhecidas desde os anos 2000, que é basicamente uma espécie de força de gendarmaria com equipamento pesado. A única coisa que eles realmente têm é algo como, sim, temos uma força aérea. Claro que tem uma força aérea. É fácil lutar contra alguém que basicamente não pode revidar. Mas o Hezbollah os humilhou em 2006, no Litani. Então o que mais eles têm? Os Estados Unidos. Só isso. Mas o que são os Estados Unidos? Convencionalmente, é um tigre de papel. Não consegue travar uma guerra de verdade na Europa. Primeiro, eles não terão permissão para realmente mobilizar qualquer tipo de tropa reunida, porque seriam aniquilados antes mesmo de chegarem lá. Então, essa é a guerra de verdade. Não toda aquela besteira chamada de Guerra Global ao Terror, que é o título mais idiota que já existiu. Você não pode lutar contra o terror. É preciso lutar contra os terroristas. Os reais, não aquelas operações de bandeira falsa e outras coisas do tipo. E como resultado, sim, você tem esses dois caras. Eles estão ligados um ao outro. Os Estados Unidos são controlados por Israel. O Congresso dos estadunidenses está completamente comprado, completamente corrompido. Então não existe um Congresso americano de fato. É basicamente o Knesset 2.0 em Washington, D.C. É a única coisa que eles têm. E Trump é totalmente controlado. Trump is absolutely owned his probably Israeli assets essentially. So when you look at Ele provavelmente é essencialmente um agente israelense. Então, quando você observa isso, especialmente a Ivanka, que é casada com o cara de quem todo mundo falava, ele é claramente um agente do Mossad, sabe? Então temos essa situação. Deixe que eles, lidem com isso da forma que quiserem. O problema é, claro, como eu já disse, e já discutimos isso 1 milhão de vezes, se eles decidirem novamente fazer algo a respeito, desta vez o Irã estará muito mais preparado. Eles já eliminaram praticamente toda a sua quinta coluna, ou seja, os grupos de sabotagem e terroristas que agiam em favor de Israel. Desta vez, muito mais coisas vão voar em direção a Israel, e eles literalmente não têm nada para impedir isso. Israel, and they have literally nothing to stop it with. But the point is that, as we already spoke, Mas a questão é que, como já falamos em várias ocasiões, temos confirmação de que os Su-35 e os MiG-29 SMT estão lá. As pessoas os viram sobrevoando Teherã e tudo mais. Alguns equipamentos novos estão basicamente sendo entregues. Não sabemos o que são, só podemos especular. É um assunto muito fechado. Mas quero dizer, se alguém no Irã ainda acha que tem um futuro com o Ocidente, tenho novidades para essa pessoa. Eles podem praticar o satanismo, sim, no Irã e na Europa. Isso quer muito bem a eles. if they want to, that will fit them really well. No, Andre, I can argue that those days are gone. Não, Andrei, eu posso argumentar que esses dias acabaram para as pessoas que diziam que poderiam encontrar um futuro melhor, sabe, com o Ocidente. Acabou, acabou. A estratégia do governo iraniano, da liderança iraniana, mudou drasticamente. Nunca vi uma mudança assim. Já era hora, sim. Exatamente. About time, yes. Exactly. There are, and as I already stated, Iran's Como já afirmei, o futuro do Irã, econômico, cultural e de outras formas, está obviamente com o BRICS e a Organização de Cooperação de Xangai, que está evoluindo gradualmente para um bloco militar no sentido defensivo. É claro que os russos não instalarão bases lá, pois o Irã não permitiria isso de qualquer maneira.
Mas a Rússia ficará satisfeita em fornecer ao Irã tudo o que for necessário para se defender e se integrar, especialmente a integração, por exemplo, da defesa aérea iraniana com a defesa aérea russa. Isso pode ser um passo muito importante. E eu acredito que isso está acontecendo enquanto falamos. É uma ampla gama de atividades e, economicamente, ambos os países podem contribuir muito um com o outro. E, novamente, a mudança repentina no Azerbaijão, tipo, sim, vamos fazer isso, enquanto antes era, vamos deixar para depois, agora não mais. Fico me perguntando o que fez Aliyev e outras pessoas no Azerbaijão repensarem isso. Eles odiavam a Rússia há poucos meses. E os russos foi Edwis Ward no Azerbaijão. Pois é, muito estranho que vemos. Well, there you go. Strange world we live in. Yeah. Andrei, before wrapping up this session, Sim. Andrei, antes de encerrarmos esta sessão, soubemos no briefing de Maria Zakharova que a Rússia está em contato com as autoridades venezuelanas, pronta para responder adequadamente aos seus apelos, levando em conta as ameaças que enfrentam. E a outra notícia que soubemos ontem ou anteontem é que o grupo Wagner está na Venezuela. Wagner Group is in Venezuela and No, there's no Wagner group. No, Wagner doesn't exist. Não existe grupo Wagner. O Wagner não existe. Não existe de forma alguma. Acabou. Já acabou desde a traição de Prigozhin e de todos aqueles agentes do MI6 e da CIA que estavam nesse grupo. Então eles tiveram o que mereciam. Não existe grupo Wagner. As pessoas dizem, sim, aqueles aviões que transportavam o grupo Wagner. Sim, pode ser. Tudo bem. Porque eles têm os números RA, aviação russa, da Força Aérea Il-76, que correspondiam aos que antes eram usados para transportá-los. Claro, isso significa que há um comando africano na Rússia, liderado por ninguém menos que o Sr. Surovikin. É exatamente esse comando que expulsou os franceses. Armageddon, né? Sim, o Sr. Armageddon. É isso. Essas são tropas regulares russas. Elas expulsaram os franceses do Sahel. They kicked French out of Sahel. That is why Macron is, just going bananas. É por isso que o Macron tá, você sabe, completamente surtando. Que perdedor. Então isso não se trata apenas de pessoas. Nós não sabemos o que está sendo transportado por aqueles aviões. Eles têm bastions? Eu não acho que a Venezuela tenha bastions. Porque se tivesse, mas por outro lado, a Venezuela tem uma frota bem atualizada, ainda de ponta, de quarta geração e meia, pelo menos 21 Su-30 Mk2. Eu não sei se eles têm seus... acredito que possam. E eles podem lançar algo como mísseis da classe Yakonch ou até mísseis Onyx, da mesma forma que os Su-30 MKI indianos podem lançar mísseis BrahMos. Você precisa entender do que estamos falando de repente aqui. Poderia estar lá? Se estiver, é uma ameaça terrível para qualquer navio de combate de superfície da Marinha dos Estados Unidos na região. Porque, novamente, esses são aviões relativamente modernos. Não estamos falando dos MiG-29A dos anos 1980 ou dos Su-27. A Venezuela tem pelo menos um regimento de Su-30 Mk2. E tenho quase certeza de que os Estados Unidos adorariam caçá-los enquanto estivessem no solo. Mas, mais uma vez, uma operação militar terrestre na Venezuela. Sério? É muito pior do que o Vietnã. Mas boa sorte, sabe, em se deslocar para lá. E quem sabe? Não estou em posição de discutir nada sobre a Venezuela, não sei. Mas esse rapaz, Marco Rubio, esse garoto de recados da Miriam Adelson, ele é advogado, não entende nada de guerra de verdade. E se ele acha que os fuzileiros navais dos Estados Unidos vão se sair bem, quem sabe? Mas sim, é um país com mais de 30 milhões de habitantes, nas selvas mais densas da América do Sul. E Santo Deus não é um bom lugar para se estar. Muito obrigado, Andrei, por estar conosco hoje. Grande prazer, como sempre. O prazer é meu, a qualquer hora. Até mais. Tchau. bye-bye. Bye-bye.